Você aí do outro lado provavelmente já deve ter escutado aquela velha máxima: quanto mais um time ruim treina, pior ele fica. E parece que é dessa forma que está sendo levado dentro do Internacional. Quando se tem uma semana, 2, 15, 20, 30 dias, o Inter pior fica. Isso é evidência clara do trabalho ruim que o técnico Roger Machado está fazendo. O técnico do Internacional poderia muito bem ter sido desligado depois do que fez nas Copas. Na Copa do Brasil contra o Fluminense, na Libertadores contra o Flamengo. O Inter deu um voto de confiança. Depois disso, mais jogos ruins. Jogos de um Inter afoito, mal treinado, com poucas possibilidades, poucas tentativas, poucas mudanças e aceitando a mediocridade. Para mim, a principal questão é essa: aceitar a mediocridade. O Roger não tentou nada de diferente no clássico Grenal 4-4-8. E a gente vai falar desse jogo a partir de agora aqui no canal. Antes, não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada. Claro que esse conteúdo sempre com apoio de KTO. Eu me dei mal, não tinha apostado numa vitória do Grêmio. Acontece, gente. KTO é pra brincar, é pra se divertir, site proibido para menores de 18 anos, então faz o teu registro se tu não tem ainda. Cara, não esperem que eu vá aqui gritar, ofender, nada do tipo. Eu vou falar da forma que eu sempre me comuniquei com vocês, sempre fui dessa forma. Uma pessoa que, por vezes, quando tem que ser, é crítica. E esse time do Inter pede uma análise crítica. O time do Internacional, gente, não joga nada desde o mês de maio. O mês de junho foi terrível e terminou com o Inter antes da parada para o Mundial de 30 dias, dentro da zona de rebaixamento. Eu até acho que ali tinha que dar tempo para o Roger resolver. Eu concordo com a análise da direção do Inter das últimas semanas. Eu contrato um técnico para resolver e tirar soluções, resolver problemas e encontrar soluções. Tá tudo certo ali. Eu não acho que o Inter tinha que ir para a parada com outro treinador. Tava tudo certo. O Roger ganhou o Gauchão, classificou na fase de grupos, num grupo bem difícil, em primeiro lugar com o Inter, mas já estava dando indícios que o trabalho estava, quem sabe, indo para um caminho diferente, para um caminho ruim, com algumas escolhas que naquele período já eram contestáveis, e com razão, muito contestáveis pela imprensa e pela torcida. E depois da parada para o Super Mundial, eu avisei aqui, não vamos se enganar que o Inter ganhou com um gol no final do jogo contra o Vitória da Bahia, que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Não vamos nos enganar com o jogo ruim que o Inter fez contra o Vitória, com o jogo também ruim contra o Ceará, que ganhou de 1-0 aqui no Beira-Rio, que quase tomou um empate. Um jogo contra o Santos, que teve um bom primeiro tempo, um segundo tempo que o Inter poderia ter tomado empate no final do jogo. Ou o empate contra o Vasco, num jogo modorrento, terrível, que o Inter mereceu, se duvidar, perder aqui no Beira-Rio pro Vasco da Gama. Não dava para se enganar com isso. Mas aí muita gente pensava, bom, mas vão chegar as Copas. Nas Copas vai ser diferente. O foco do Inter é nas Copas. O objetivo do Inter é as Copas. É a Copa do Brasil, é a Copa Libertadores da América. Onde estão as duas competições agora? Onde estão as duas competições agora para manter o Roger? Para usar como bengala para manter o trabalho do Roger? As duas competições não estão mais à disposição do Inter. O Inter caiu contra um Fluminense que é equilibrado com o Inter, não é lá grandes coisas. Fez um bom Mundial, é verdade, mas não é grandes coisas. Contra o Flamengo, que é muito melhor que o Inter. Só que o pior é que nem tentou competir com o Flamengo. E nem teve capacidade para competir contra o Flamengo. Então, assim, toda essa primeira parte falando do porquê, cara, não há justificativa pro Roger seguir como treinador do Inter. E aí vem o jogo do final de semana passado, que o Inter toma 3 gols em 26 minutos e 4 em 45 contra o Palmeiras. Faz um golzinho ali no segundo tempo para ficar menos feio a derrota e a goleada que sofreu contra o Palmeiras. Aí tem a semana inteira pensando num clássico Grenal e o Inter não evolui em nada. O Inter foi mais do mesmo. Vamos pro jogo de hoje, gente. O Inter criou chances, teve tentativas no primeiro tempo, é verdade, mas também deu espaço pro Grêmio. Não foi um Inter que chegava no campo do Grêmio, jogava como queria e o Grêmio não conseguia sair lá de trás, não. O Grêmio saiu ao natural aqui no Beira-Rio. Perdão. Saiu criando jogadas ao natural aqui no Beira-Rio. Ao natural aqui no Beira-Rio.
E aí o Inter encontra, eu até não vou aqui falar ainda a minha opinião sobre o pênalti, porque eu quero ver mais vezes, mas eu fiquei na dúvida com o primeiro pênalti. O Alan Patrick bate bem, faz o gol, o Volpe até toca na bola, mas ela entra numa bela cobrança do Alan Patrick. O Inter abre o marcador dessa forma aqui do estádio Beira-Rio. E aí, de novo, a defesa do Inter que é uma peneira, o goleiro do Inter que... Há quanto tempo o Rocher não é decisivo e importante pro Inter? O gol em cima dele, gente. O Carlos Vinícius cabeceou em cima do Rocher. Ele espalmou pra dentro. E não é a primeira vez que o Rocher faz isso aqui no Inter. Eu já tô começando a criar dúvida se o Rocher era tudo isso que a gente via lá em 23. Porque eu já falei em outros espaços, no debate da Sete, no debate Raiz, no canal do Baldaço. Sem ser 2023, 24, o Rocher leva quase 6 meses pra jogar. 25 a mesma coisa. E aí, gente? E aí o Rocher espalma pra dentro, num Grenal. Num Grenal, outra vez que aqui no Beira-Rio, que ele já tinha falhado também, porque ele resolveu jogar com a costela destruída. Imagina se tivesse sido pior aquela vez. A defesa do Inter é uma peneira. Tudo passa, o Vitão tá numa péssima fase, o Juninho também, eu falei aqui, eu votei neles no mano a mano, porque a zaga do Grêmio, o Wagner Leonardo é reserva, e o Noriega nem na posição é, e esse aqui foi o terceiro jogo dele com a camisa do Grêmio. Por isso que eu votei no Vitão e no Juninho no meu mano a mano. Porque fora isso, a fase dos dois é péssima. E a fase defensiva do Inter é péssima. O Bernabé, que fez até um bom primeiro tempo, ele cava o pênalti, ele tem boa participação, quase cava outro pênalti ainda no primeiro tempo. O segundo tempo do Bernabé é ridículo. 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 O ataque do Grêmio fez o que quis com o Bernabé. O Aguirre é uma partida apagadíssima. O Richard... É o Richard, gente. O que eu vou cobrar do Richard se eu não esperava nada do Richard? O Alan Rodrigues jogou visivelmente machucado, descontado, teve que sair para entrar o Bruno Henrique. Entende, cara? Então, assim, são questões, por exemplo, por que tu começou com o Richard e não com o Luiz Otávio? Tu teve Campeonato Gaúcho para testar o Luiz Otávio, tu teve vários jogos menos complicados, entre aspas, de Campeonato Brasileiro para testar o Luiz Otávio, tu teve uma parada de 30 dias para testar o Luiz Otávio e tu não testou o Luiz Otávio. Não testou o Luiz Otávio. Por quê? Me explica. E aí, perdendo em casa, 3-2 já estava pro Grêmio aqui no segundo tempo, ele tira a solução mágica do banco. Luiz Otávio, o menino que não é testado, que não ganha minutagem, que não ganha sequência, e o Oscar Romero, que até ontem nem relacionado era pelo Roger, gente. Ele tirou os dois como solução do banco, perdendo por 3-2 pro Grêmio em casa. Aí desculpa, gente, não tem como dar certo. Não tem torcida que faça dar certo isso. As escolhas do Roger não fazem mais sentido há muito tempo. É sim culpa da direção que não entregou bons nomes, que não foi criativa no mercado, que buscou nomes insuficientes. É, mas também do Roger, porque ele tinha opções melhores do que as opções ruins que ele escolheu. Ele tinha essas opções. E ele não utilizou. O Inter hoje mereceu perder no Beira-Rio, tá, gente? Pra quem pode olhar e achar que não, o Inter mereceu perder. E aí, cara, o Beira-Rio em festa, não porque ia ganhar, mas porque pelo menos não ia perder em casa, porque o Inter consegue encontrar numa pataquada do atacante do Grêmio, André Henrique, que fez um pênalti claro no Aguirre. Um pênalti no pé do Alan Patrick, que já tinha feito 2, ele bate na trave, gente. É difícil, gente, é difícil. Assim, eu não sei o que a direção vai justificar agora para manter o Roger, se é que vai manter o Roger, mas assim... Na minha visão, não tem mais nenhum motivo para manter o Roger como treinador do Inter. Deixa tua opinião que eu volto daqui a pouco para a gente falar mais do que vai ser esse vestiário do Inter na sequência, depois dessa derrota no Clássico Grenal por 3-2 dentro de casa, tá? Beijo, até depois.